Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 23, né? Vamos lá, livro do céu, volume 4, trechos 43 e 44. 4:43, 27 de dezembro de 1900. Deus não está sujeito a mudar-se. O demônio e a natureza humana frequentemente se mudam. Esta manhã, me encontrava com temor sobre o meu estado, que não fosse o Senhor que operasse em mim, com o agregado de que não se dignava vir. Então, depois de muito esperar, assim que o vi, eu lhe expus o meu temor e ele me disse: minha filha, antes de tudo, para te pôr nesse estado, está o concurso da minha potência. E depois, quem teria te dado a força, a paciência de estar tão longo tempo nesse estado dentro de uma cama? A simples perseverança é um sinal certo de que a obra é minha, porque somente Deus não está sujeito a mudar-se, mas o demônio e a natureza humana muito frequentemente se mudam. E o que hoje amam, amanhã aborrecem. E o que hoje aborrecem, amanhã amam. E nisso encontram sua satisfação. Então, é um sinal muito importante de saber, né? Se você está num posto por muito tempo, firme e forte, é Deus que está agindo. É Deus que está mantendo, é Deus que está conservando assim. Então, não tem por que ficar com medo, né? Porque se é uma coisa do demônio, acaba rapidinho, né? Rapidinho muda. A natureza humana, tanto se é do humano ou do demônio, rapidinho muda. Mas se é coisa de Deus, dura muito tempo. Amém? E nunca, né? É eterno, né? É eterno. No volume 444, 4 de janeiro de 1901. Estado infeliz de uma alma sem Deus. Depois de ter passado dias amargos de privação e de perturbação, sentia-me dentro de mim um místico inferno. Sem Jesus, todas as minhas paixões saíram à luz e, expandindo cada uma suas trevas, obscureceram-me de tal maneira que não sabia mais onde me encontrava. Quão infeliz é o estado de uma alma sem Deus! Basta dizer que sem Deus, a alma sente vivo dentro de si o inferno. Tal era o meu estado. Me sentia dilacerar a alma por penas infernais. Quem pode dizer o que eu passei? Para não me alongar, passo adiante. Então, esta manhã, tendo comungado e estando no máximo da aflição, senti mover-me dentro de mim a Nosso Senhor. Eu, ao ver a sua imagem, quis ver se era de madeira ou estava vivo ou de carne. Olhei e era o crucifixo vivo, era o crucificado vivo, de carne, que olhando para mim disse: se minha imagem dentro de você fosse de madeira, o amor seria de aparência, porque só o amor verdadeiro e sincero, unido à mortificação, me faz renascer vivo, crucificado no coração de quem me ama. Eu, ao ver o Senhor, teria querido afastar-me de sua presença, pois tão má me via. Mas ele prosseguiu dizendo: para onde queres ir? Eu sou a luz, e minha luz, onde quer que você vá, te investe por toda a parte. A presença de Jesus ante a sua luz, a sua voz, minhas paixões desapareceram. Não sei eu mesma para onde se foram. Fiquei como uma menina e retornei em mim mesma, toda mudada. Seja tudo para a glória de Deus e para o bem da minha alma. Então, a Luísa, dessa vez, teve um estado bem terrível, né? Acontece, às vezes Jesus realmente permite, né, que a alma chegue nesse místico inferno. Nós também, às vezes, podemos passar por isso. Ele pode nos colocar assim, eu já passei por isso várias vezes. E aí a gente fica mesmo em um estado louco, né? De maluquice total, né? Se sente dilacerar a alma por penas infernais, né? Terrível, né? Muita dúvida, muito, né? Meu Deus, é muita dúvida, muita perturbação, muita. Você se sente assim, totalmente sem apoio mesmo. Parece que você tá perdido, é uma coisa horrível. E aí ela, né, comungou e pediu para Jesus aparecer para ela ali. Ela queria confirmar se era, né, de madeira ou se era de carne viva. E ele falou, claro que não, né? Sou eu mesmo, né? Porque eu tô vivo, crucificado no coração de quem me ama. Mas ela, né, sentiu a luz dele e ela voltou ao estar novamente tranquila, como estava antes, né? A presença de Jesus ante a sua luz, sua voz, minhas paixões desapareceram. Então ela se acalmou. E aí ela ficou de volta tranquila novamente, né? Então mudou muito mesmo o estado dela quando ela voltou o olhar a Jesus.
E é nós também, a gente quando está nesse estado, vai, Jesus volta, vai, Jesus, eu preciso de você, eu quero sentir sua luz novamente, tal. E aí quando ele volta, acaba todo aquele tormento, toda aquele tristeza, acaba tudo. Amém? Fiquemos juntos de Jesus sempre, sempre amparados nele, vale a pena, amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Deus não está sujeito a mudar-se. O demônio e a natureza humana frequentemente se mudam. Esta manhã me encontrava com temor sobre meu estado, e não fosse o Senhor que operasse em mim, com agregado de que não se dignava vir. Então, depois de muito esperar, assim que eu vi, lhe expus meu temor, e ele me disse: Minha filha, antes de tudo, para te pôr neste estado, está o concurso de minha potência. E depois, quem te teria dado a força, a paciência de estar por tão longo tempo neste estado, dentro de uma cama? A simples perseverança é um sinal certo de que a obra é minha, porque somente Deus não está sujeito a mudar-se. Mas o demônio e a natureza humana muito frequentemente se mudam. E o que hoje amam, amanhã aborrecem. E o que hoje aborrecem, amanhã amam e encontram nisso sua satisfação. Então é muito importante essa informação para a gente poder discernir, né, as coisas também na nossa vida, né? Então a Luísa estava na dúvida se o que ela estava vivendo ali com Jesus, estava na dúvida se esse estado dela era realmente a vontade de Deus, né? Mas aí ele mostrou, minha filha, nesse estado que você estava, tem o concurso da minha potência, ou seja, é a minha potência que está operando junto, que está te mantendo, né? Como que a pessoa vai ficar tanto tempo numa cama, vivendo só para Jesus? Praticamente nem se alimentava mais, ela não se alimentava, né? Comida, essas coisas. A vida dela toda ali, esperando por Jesus, escrevendo, né? Como que a pessoa vai ter uma paciência de ficar tantos anos assim? Isso não é humano, não é, né? É divino, né? É divino uma obra dessa. É divino, só Deus que pode dar a paciência para a pessoa suportar, né? Para a pessoa viver assim. Só Deus, isso é coisa de Deus, né? Então a perseverança que ela vive já é um sinal certo. Assim também é a gente na nossa caminhada, né? A constância, a perseverança nossa, né? Todos os dias ali, todos os dias aqui, já é um sinal muito claro de que essa obra é de Deus e não humana, porque as coisas humanas, a pessoa que estipula, né? Quando ela vai fazer e quando não. A pessoa, né? Se acontecer alguma coisa, a pessoa acontece um problema, a pessoa já não faz mais, né? Quando você vê que é humano, não tem essa força de Deus assim de perseverar. Você vê que não é algo sustentado por Deus, porque é algo que vem uma dificuldade, a pessoa já larga a mão, né? É muito sério, né? A pessoa já chuta o balde, né? A pessoa muda. Ora ela faz uma promessa, um propósito, amanhã, aí acontece o problema, amanhã já não está mais cumprindo aquele propósito mais, já não está mais ali. Então você vê que ali tem, né? A ação do mal, muitas vezes, né? Você vê no casamento, por exemplo, né? A pessoa às vezes promete no altar, mas depois passam os dias, passam o tempo, né? Já tá descumprindo aquilo ali. Então você vê claramente que tem ação do mal, você vê claramente que foi algo assim totalmente humano, né? Porque quando é de Deus, tem a força para você perseverar e em meio às dificuldades também você ter a paciência, você ter resignação e todas essas coisas, né? Então é muito claro, né, o sinal de quando é Deus que tá numa coisa, no casamento, que tá enfim, você pode pensar em várias coisas, né, no estado mesmo da sua vida, né, é Deus que mantém, você sabe quando é Deus que mantém, que não é o humano, né, porque o humano, ele se move pelas criaturas, né, então facilmente se aborrece e desiste, né, quando as coisas é por Deus é outro nível, né, então é muito importante essa informação pra gente entender, né,
Que a perseverança é um sinal claro ali pra pessoa ficar em paz. E ver, se eu tô suportando o que eu tô suportando, não é força humana, é divina, né? Estado infeliz de uma alma sem Deus. Depois de ter passado dias amargos de privação e de perturbação, senti-me dentro de mim um místico inferno. Sem Jesus, todas as minhas paixões saíram à luz. Expandindo cada uma as suas trevas, obscureceram-me de tal maneira que não sabia mais onde me encontrava. Quão infeliz é o estado de uma alma sem Deus. Basta dizer que sem Deus a alma sente vivo dentro de si o inferno. Tal era meu estado, me sentia dilacerar a alma por penas infernais. Quem pode dizer o que passei? Para não me alongar, passo adiante. Então, esta manhã, tendo comungado e estado no máximo da aflição, senti mover-me dentro de mim nosso Senhor. Eu ouvi sua imagem, quis ver se era de madeira ou estava vivo, de carne. Olhei e era o crucificado vivo, de carne, que olhando para mim disse: se minha imagem dentro de você for de madeira, o amor seria aparente, porque só o amor verdadeiro e sincero, unido à mortificação, me faz renascer vivo, crucificado no coração de quem me ama. Eu, ao ver o Senhor, teria querido afastar-me de sua presença. Tão lá me via, mas ele prosseguiu dizendo: para onde queres ir? Eu sou luz, e minha luz, onde quer que vá, te investe por todas as partes. A presença de Jesus, ante sua luz e sua voz, minhas paixões desapareceram. Não sei eu mesma para onde se foram. Fiquei como uma menina e retornei em mim mesma, toda mudada. Seja tudo para a glória de Deus, para o bem de minha alma. Então é muito forte essa experiência, né? Que ela viveu como se ela tivesse abandonada por Deus, né? Sentir um abandono mesmo, como se fosse ela sozinha, né? E é um estado que Deus permite para propósito de reparação, né? Eu fico pensando o quanto que uma alma nesses momentos ama a Deus também. Porque amar a Deus quando você sente a presença dele, né? Mas imagina quando parece que ele tira toda essa certeza, né? E surgem paixões como dúvidas, medos, confusões, né? E mesmo assim a alma chama por Deus, né? Porque é isso que ele quer, né? Nesses momentos. A alma experimentar e se chamar por ele, né? Então eu fico pensando na reparação que faz, porque Jesus viveu isso, esse abandono. E o dele foi verdadeiro, né? O nosso não é. Mas o dele foi verdadeiro. Ele viveu, até fala, né? Que ele fez isso para reparar, para que ninguém vivesse esse abandono. Por isso é que ele falou: meu Deus, por que me abandonastes? Ele sentiu isso, né? Como se fosse um inferno mesmo. E nós não sentimos isso, né? Mas ele pode afastar essa presença e permitir uma situação em que você fica numa confusão muito grande, né? Ele pode permitir a alma passar por isso. Eu não sei, eu acho que assim eu nunca passei dessa forma, então não tem como eu falar da minha parte, né? Mas eu já ouvi o relato das meninas falando sobre isso, né? E dessa forma eu nunca senti, eu acho que não, né? Já me veio a vontade humana assim, enchendo a paciência, né? E tal, mas o que a gente já vive, assim, né? A gente sempre tem que se calar ela. Mas, assim, dessa forma não, né? Sentir o inferno em vida, né? Um momento, assim, terrível. Deve ser uma coisa muito forte, né? E aí, o que que nessas horas a alma tem que fazer? Chamar por Deus, mesmo sem sentir nada, né? Chamar por Ele. E é uma reparação absurda que se vive nesse momento, né? Porque imagina você tá tipo no inferno amando a Deus, chamando por Deus, querendo Deus. Isso é incrível, né? Então é muito forte isso, né? E esse momento. E aí Jesus, né, permite ela passar por isso. Mas aí ele se mostra dentro dela, né? Depois, né? E vivo, né? Pra mostrar pra ela que tá viva ali. Não é uma ilusão. Não foi uma coisa aparente que ela vivia, uma fantasia, né? Como você está falando dessa imagem de madeira. Não foi uma coisa mentirosa, não foi uma coisa fantasiosa, não foi um faz de conta. Foi vida, né? É verdade o que eles viveram juntos, né? Então é muito grande isso, né? Muito grande mesmo. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe.
para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Deus não está sujeito a mudar-se. O demônio e a natureza humana frequentemente se mudam. Livro do Céu, volume 4, 27 de dezembro de 1900. Esta manhã me encontrava com temor sobre meu estado. Que não fosse o Senhor que operasse em mim, com o agregado de que não se dignava vir. Então, depois de muito esperar, assim que o vi, lhe expus meu temor e ele me disse. Então, assim, ela estava num estado muito difícil, né? Jesus, eu não estou desconfiada se é Jesus mesmo que opera na minha alma. E aí ele não vem, aí começa a vir um monte de pensamentos, né? De dúvida, de temor, de medo, né? Aí ele falou, minha filha, antes de tudo, para te pôr neste estado está o concurso de minha potência. E depois, quem te teria dado a força, a paciência de estar por tão longo tempo neste estado dentro de uma cama? A simples perseverança é um sinal certo de que a obra é minha, porque somente Deus não está sujeito a mudar-se. Mas o demônio e a natureza humana muito frequentemente se mudam. E o que hoje amam, amanhã aborrecem. E o que hoje aborrecem, amanhã amam. E encontram nisso sua satisfação. Então a pessoa é volúvel, né? Toda hora muda de opinião. Então, às vezes, a gente pode cair nessa mesma dúvida da Luísa e ficar com essa mesma coisa na cabeça. Será que eu estou vivendo uma ilusão? Né? Pode surgir esses pensamentos na nossa mente. Será que não é ilusão que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo na divina vontade mesmo? Será que realmente... Né? A gente pode começar a duvidar. Será que realmente Deus está na minha alma? Será que Jesus realmente está em mim? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que o que eu penso, que as coisas que eu vivo, não é só eu que estou vivendo e eu estou achando que é Deus que está em mim, vivendo em mim? Então, Jesus dá a luz pra gente, né? Ó, como ele falou pra ela. Só de você estar aí neste estado há tanto tempo já é sinal de que não é você nem o demônio, não é o demônio que opera na sua alma e isso não é coisa sua, porque a natureza humana, ela muda muito. Ela tá sujeita a mudar-se, né? O demônio e a natureza mudam frequentemente. Hoje amam, amanhã aborrecem. Então, só dessa constância de você estar tanto tempo na cama já é um sinal de que sou eu, que é Deus que está em você. Então é muito importante, né, o que Jesus fala e a gente ficar com os pensamentos dele, com a verdade. Aí, no caso, a gente pensa, aí você vai olhar para sua vida, se estiver nesse estado, né, de dúvida, e aí Jesus vai trazer a luz também. Por exemplo, se você tiver, será que é Deus mesmo que vive em mim? É coisa da minha cabeça. Mas aí você vê a, a, as coisas que você vive, né? E aí enxerga claramente, realmente não sou eu, é Deus que vive em mim, porque isso que aconteceu, isso que eu faço não é humano. Esse meu comportamento, essa forma de amar, essa forma o jeito que, essa resignação, aceitar as coisas como acontecem, não ter mais essa revolta dentro de mim com as coisas que acontecem. Aí você vai enxergar um monte de coisa e vai falar assim, é Deus, realmente. Aceitar o sofrimento, por exemplo. Aceitar o sofrimento, isso não é humano. Aí você vai ver claramente, realmente, não sou eu. Porque a natureza humana não aceita. A gente só quer prazer e satisfação. Você não quer nada que não aceita, não aceita. Perdoar as pessoas, não pensar em você, pensar só no outro, isso não é humano. Então, se a gente ficar na luz, né, que vem de Jesus, você vai entender. É ele mesmo, isso não é meu. Tudo que você se coloca no seu nada, né? Se coloca no seu nada. Tudo que... Se eu amo as pessoas, não sou eu, é Deus. É só Ele que é bom. Eu não sou. Eu sou um nada. Então, como que eu... esse comportamento que eu tenho agora de aceitar tudo, isso não é meu. Eu não tenho isso. Eu sou um nada. Eu não tenho isso. Aceitar tudo que acontece, amar tudo que acontece, do jeito que acontece, isso não é meu, é Deus. Então, a gente vai ver claramente, né, que é Deus, não é eu. Não é a gente. Aí ele falou pra ela, né?
para ela estar nesse estado, tem que ter o concurso da potência dele. Quem que teria dado a força, a paciência de estar por tão longo tempo neste estado dentro de uma cama? E a gente nos nossos estados? Quem que dá paciência e força para a gente continuar todo dia casada, continuar casada e respeitando o seu marido e respeitando e amando, cuidando, sendo mãe, continuando sendo mãe dos seus filhos, não se revoltar, não odiar esse estado que você vive, amar esse estado, aceitar ali a sua vida do jeito que tá, né? Sendo uma esposa que, por exemplo, no casamento, aceitar o seu marido, não ficar querendo que ele seja o que ele não é, porque hoje as mulheres tá tudo doida da cabeça. Tá lá falando na internet, esses dias a gente viu um short, né? A mulher falando assim, que se seu marido te amar, ele vai arrumar uma empregada para você. Ele não vai querer, se ele te amar, ele te daria uma empregada para fazer as coisas, para você não ficar cansada. Olha o que elas falam. E aí você continua fiel ao seu esposo, ama a sua vida do jeito que ela é, não reclama, não quer outro jeito. Você vê em tudo a vontade divina e Deus te dá força para fazer tudo. E você tá feliz. Você tá feliz com a sua vida simples do jeito que é. Você consegue viver uma felicidade divina. Isso não é humano. Não é humano. Então, a gente se manter, né? Que ele falou assim, precisa da minha potência, da minha força, da minha paciência para você estar nesse estado. Em qualquer estado de vida que a gente vê, a Luísa estava na cama, a gente tem outros estados. Eu tenho meu trabalho, é muito difícil, tem momentos difíceis, tem coisas... Tem um monte de coisa que acontece, coisas difíceis para resolver, pessoas difíceis para lidar, crítica, um monte de coisa. E aí você tá fiel, você tá ali todo dia trabalhando, com paciência, tendo força para continuar. De onde está vindo isso? É de Deus. Então é só a gente parar e refletir, que você vai ver Deus muito presente. Você vai ver muito que é Deus, se a gente refletir. E não vai falar que é o demônio. O demônio, ele faz a gente ser egoísta, a gente querer só pensar em nós mesmos, em querer derrubar o outro, em querer você não querer, não pensar no outro, só pensa em você e faz de tudo para sempre agir com interesse. Então, se você age diferente disso, é Deus, não é você, é Deus. Né? Você está servindo a igreja, por mais difícil que seja, tem dificuldades, você está lá fiel, servindo, é Deus que está dando força, paciência, a potência dele está operando na sua alma para você se manter fiel apesar dele. Isso não é humano, tá vindo uma força divina ali. E outra, fazendo só por Deus, sem nenhum interesse. Quem que age desse jeito? É Deus. É Jesus que age assim. A gente agir só por Deus, sem o interesse próprio, só pensando na glória de Deus. Só por Deus, só por amor a Deus. Só porque é a vontade de Deus. É Deus que está em mim, não é eu. Eu não tenho isso. Aí ele falou, a simples perseverança é um sinal certo de que a obra é minha. É muito sério isso, né? Um sinal certo. Se está perseverando, se você não desiste, está perseverando, você está lendo o livro do céu já tem 5 anos. 5 anos que você está lendo o livro do céu, que você está meditando todo dia o livro do céu. Quem deu essa perseverança? É Deus. Porque a gente começa a ler e já larga. A gente larga facinho. Você começa, você acha, tem ali um encanto inicial, tem um encanto inicial, o humano é assim, ele se encanta, e fala assim, isso aí é a minha vida agora, eu só quero ler esse livro, eu quero continuar perseverando, eu quero fazer tudo, eu quero viver na divina vontade, eu amo, e aí, amanhã, larga. Fica ali um tempo, mas depois larga. Se a gente continua todo dia meditando o livro do céu e perseverando nessa meditação, nesse estudo, nessa contemplação, todo dia, não é humano isso, gente. Isso não é humano, isso é divino. Quem está dando força, quem está dando essa perseverança? Jesus, é Deus, é a divina vontade que está operando, porque o humano hoje faz, amanhã não faz. Larga de mão, desiste. Ah, não, cansei, vou ver outras coisas, começa a ler outras coisas. Não persevera. A simples perseverança é sinal de que é Deus que está trabalhando, de que a obra é de Deus. E a gente tem que dar toda a glória para Ele, né? Senhor, é o Senhor mesmo. Eu já teria desistido.
Eu já teria saído, eu já teria desistido por causa das dificuldades que tem. Já teria desistido. Porque é difícil às vezes entender, porque a gente às vezes não tem muito tempo, tem tantas coisas para fazer, né? Tipo, nossa rotina tem tantas coisas, tem filho, tem casa, tem trabalho. Já teria desistido há muito tempo. Se não fosse Deus dando a força, a paciência, a perseverança e iluminando a nossa alma para a gente ficar cada vez mais atraído e querer o contrário, querer mergulhar cada vez mais nos escritos, nesse conhecimento, no desenvolvendo essa vida divina na nossa alma. É Ele que abre as portas, é Ele que ilumina, é Ele que mostra, é Ele que cria na sua alma as palavras que a gente está lendo. Se não fosse Ele, se Ele não fizesse, não ficaria uma semana, não teria nem terminado os 31 dias com Maria, não teria nem terminado, não chegava nem a fazer, nem concluir os 31 dias. Então, com certeza é Ele, né? Com certeza. Porque somente Deus não está sujeito a mudar-se, mas o demônio e a natureza humana muito frequentemente se mudam. E o que hoje amam, amanhã aborrecem. E o que hoje aborrecem, amanhã amam. Né? Tipo, hoje eu amo a divina vontade e eu odeio a minha vontade humana, não quero saber da minha vontade humana, tenho ranço da vontade humana. Aí, amanhã, você já não quer a divina vontade, você já ama a sua vontade. Então, o demônio e a natureza humana é assim. Muda de acordo com o vento, de acordo com o que é mais conveniente para você. Se é uma coisa boa que acontece, eu amo a divina vontade é maravilhosa, eu só quero. Mas se acontece uma coisa difícil, se acontece uma humilhação, ixi, não aceito isso não. E isso eu não aceito não, isso aí não. Isso aí eu não quero não. Então já não amo mais. Já não amo mais viver na divina vontade, eu quero a minha vontade humana de volta, porque é muito difícil sofrer uma humilhação. Não quero sofrer humilhação nenhuma. Eu só quero aplausos do mundo, só quero ser reconhecida, estimada pelas pessoas. Não quero. É muito difícil. A natureza humana é assim. Hoje você ama, amanhã você não ama. Hoje você odeia uma coisa, aborrece de uma coisa, amanhã você já ama e já se apega com aquilo. Amanhã ama e encontra nisso sua satisfação. E fica nesse, mudando, né? Mudando de acordo com o vento, de acordo com o que é mais conveniente, mais prazeroso. Na verdade, o humano fica buscando o prazer o tempo todo, a satisfação pessoal o tempo todo, a massagear o ego o tempo todo. Tudo que seja bom eu quero, tudo que seja satisfação para o meu eu quero. E o resto que se dane. Então, eu quero isso. E aí aí a pessoa fica se movendo por isso. E ama isso. Ama o que é os planos dela, a vontade dela. Aí, se a vontade divina for igual a dela, se o que ela quer, Deus também quer, aí ela ama o que Deus quer, porque é o que ela quer. Ela ama a vontade dela. Se coincidir com a de Deus, aí tudo bem. Aí eu amo a vontade de Deus, mas é porque é a minha. Porque se for alguma coisa que não é, aí eu já não amo mais. Igual esses dias eu vi uma pessoa falando assim, eu fui testemunhar a vida o parto da filha dela, né, que ela estava grávida, internada, e a filha estava prematuro, foi para o hospital que o parto ia ser prematuro. Aí, enquanto ela estava lá internada, não sabia ainda o que ia acontecer, estava esperando, né? Aí ela ficou pedindo para Deus, eu só não quero UTI, que minha filha não pode ir para UTI. Ficou pedindo para Deus, eu não quero, eu só peço isso, não, eu não quero UTI, não quero UTI para minha filha não ir para UTI, não ir. Ficou pedindo, implorando a Deus. Aí, a hora que nasceu, a primeira coisa que o médico falou, marcou o parto, antes de ir pro parto, o médico falou para ela, a primeira coisa que o médico falou, sua filha vai para UTI direto, não tem conversa. Aí ela foi brigar com Deus, mas brigou mesmo, falou assim, eu tinha combinado com o senhor, e o senhor não cumpriu sua palavra. Eu tinha combinado, e eu entendi que o senhor tinha aceitado, eu combinei com o senhor, e eu fiquei assim, meio chocada. Eu combinei com o senhor, e o senhor não cumpriu. Não cumpriu o que eu pedi, o que a gente combinou. Já estava tudo combinado, que minha filha não ia para a UTI. E você descumpriu sua palavra. Olha só. Aí brigou com Deus. Depois, ela estava com trombose. Já estava. Só que ela não sabia. E aí, como a filha dela teve que ficar na UTI, aí quando ela percebeu que a trombose já estava quase estourando lá, que ela ia morrer, como ela estava no hospital, o médico acho que percebeu, não sei quem percebeu, que ela não estava bem,
E como ela já estava no hospital, ela foi ser atendida no hospital e tá aí viva, forte, não aconteceu nada com ela. Aí ela falou assim, depois eu entendi que foi muito bom o que Deus fez, porque minha filha teve que ficar na UTI e eu fui, como eu estava no hospital, eu tratei, porque se eu estivesse em casa, eu ia estar tão preocupada com o bebê, cuidar da minha filha, que eu ia esquecer de mim e eu ia morrer com a trombose. Aí pra você ver o tanto que Deus é bom. A bebê dela ficou na UTI, os médicos cuidando, as enfermeiras cuidando da filha dela. E ela precisava se cuidar, porque ela também estava doente. Então, Deus só é bom. E ela ficou revoltada, porque na hora que falou pra UTI, depois ela entendeu. Mas assim, hoje você ama Deus, tá lá de boa, mas daqui a pouco, se ele te contrariar, nossa senhora, acabou o relacionamento com ele. Acabou, não quero mais saber do Senhor. O Senhor. Aí a outra falou assim, ela serve na igreja há muito tempo, ela e o marido e tudo. Aí tinha uma suspeita de um nódulo no seio, aí ela começou a questionar. Como assim que o Senhor mandou isso pra mim? Por que veio essa doença pra mim? Logo agora que a gente já tá todo, o marido dela não tinha se convertido. E ela rezou. E aí ele começou a participar das coisas da igreja com ela e tudo. Aí ela falou assim: agora que a gente tá todo mundo te servindo, o senhor vai mandar isso pra mim? Ficou brigando com Deus. Ela contando isso. Agora que todo mundo tá indo pra igreja, aí o senhor manda isso? É isso? Tipo assim, ó, é isso que eu ganho te servindo? É isso que eu ganho? É isso que eu mereço? É tipo assim que a pessoa fica perguntando. É o que tava falando na escola da Divina Vontade. É exatamente assim que as pessoas pensam. Eu vi isso a mulher falando. Eu vi testemunho da pessoa falando. O que tava falando na escola da Divina Vontade na última. Falou o pensamento das almas. Falou lá do pensamento dos fariseus, quando eles ofertavam as coisas para Deus. Eles ofertavam, falando da boca para fora, eles ficavam lá louvando a Deus, mas dentro do coração deles estava assim, eu tô fazendo tudo. Ai do Senhor se não abrir o céu para mim. Ai do Senhor se eu não ganhar as coisas. E os católicos têm muitos, a maioria desse jeito também. Eu tô fazendo tudo. Eu tô indo à missa todo dia, toda semana. Eu tô rezando o rosário. Então, ai do Senhor se não mandar para mim saúde, se não abrir para mim o céu quando eu morrer, e se não me der também as coisas que eu pedi aqui na terra. Ai do Senhor. Ai do Senhor, se não me der saúde para os meus filhos, para o meu marido, para mim, emprego, conversão dos meus filhos. Então, ai do Senhor. E é isso, gente, foi o que elas falaram. Duas testemunhas falou desse jeito, que quando viu que ela estava com a suspeita de doença, ela foi brigar com Deus. Ai do Senhor que me deu isso. Eu te servindo, o Senhor me deu isso. Como assim? Eu não tenho mais fé. Não acredito mais. Aí ela falou que a fé ficou muito abalada. Não acredito mais em Deus, porque ele permitiu essa doença. Não acredito mais. Aí a outra falou, eu pedi e ele não fez o que a gente combinou. Ele não cumpriu a palavra dele. Como assim? É a gente que decide as coisas e Deus tem que fazer o que a gente quer? E cadê o lugar nosso de criatura? Cadê o Criador no seu devido lugar, a gente colocar ele no devido lugar que ele tem que ficar? Entende como o humano, ele é muito soberbo, orgulhoso, meu Deus. Isso que é humano. Hoje eu amo a Deus. Eu amo, mas se o Senhor fizer tudo o que eu quiser, se o Senhor me der, se o Senhor fizer tudo o que eu desejo, se eu tiver saúde, todo mundo da minha casa tiver saúde, eu te amo, mas se não, não tenho mais fé não. Acabou minha fé. Acabou minha fé em Deus. Porque minha fé era para ele fazer as coisas que eu gosto. Era para ele me dar saúde, para ele me dar salvação e tudo. Se ele não der o que eu quero, acabou. Não tenho mais nada com ele. Perdi minha fé. É assim que as pessoas tratam Deus. Eu vi a pessoa testemunhando isso. Então, é muito. E é católico. Não foi na rua, assim, não. Foi católico. De igreja. Pessoas. Não é católico não é católico só de IBGE, não, como se fala, né? Que é só diz que é católico. Não, é praticante, que vive na igreja todo dia. Que está envolvido, engajado na igreja em várias coisas. Não foi gente que não vai à missa, que não recebe o sacramento. Não, é gente que está lá dentro, que está lá engajado, que eu ouvi falar isso. É desse jeito. É desse jeito que as pessoas tratam Deus. Eu vi confirmando o que falou na escola.
confirmando. Aí no outro trecho, estado infeliz de uma alma sem Deus. 4 de janeiro de 1901. Depois de ter passado dias amargos de privação e de perturbação, sentia-me dentro de mim um místico inferno. Sem Jesus, todas as minhas paixões saíram à luz. E expandindo cada uma as suas trevas, obscureceram-me de tal maneira que não sabia mais onde me encontrava. Quão infeliz é o estado de uma alma sem Deus! Basta dizer que sem Deus a alma sente vivo dentro de si o inferno. Tal era meu estado. Me sentia dilacerar a alma por penas infernais. Quem pode dizer o que passei? Para não me alongar, passo adiante. Então, esta manhã, tendo comungado e estando no máximo da aflição, senti mover-me dentro de mim a Nosso Senhor. Eu, ao ver sua imagem, quis ver se era de madeira ou estava vivo de carne. Olhei e era o crucificado vivo de carne, que olhando para mim me disse: dentro dela, ele estava dentro dela. E como é que ela ia pensar que era de madeira? Né? É estranho, mas tudo bem, não. Tudo bem. Ela estava muito perturbada, sentindo um místico inferno, sentindo a privação ali de Deus, sentindo um místico inferno. E ela sentia quão infeliz é o estado de alma sem Deus. E aí as paixões sentia dentro de mim um místico inferno. Todas as minhas paixões saíram à luz. É o que Jesus estava explicando, né? Ela pensa assim, Jesus sumiu. Então, não é ele, ela já estava pensando no outro dia, né? Que não era Jesus que operava na alma dela, que era o demônio. E aí ela pensa, é coisa da minha cabeça, não é Jesus que vem, e ele não está aparecendo para ela. Aí as paixões começam a voltar. Aí aí são pensamentos assim, né? Como estava explicando, são pensamentos assim. E agora? Eu me dediquei tanto tempo para uma ilusão. Eu fiz tanto por Deus e ele sumiu. Acabou. E eu fiquei nessa cama aqui tanto tempo à toa. Eu não casei, não tive filho, não... Aí volta o apego com a terra, né? Quando tá nesse estado, sente ao vivo as paixões. Começa o apego, os questionamentos, a desconfiança, o questionamento assim, começa a um arrependimento por ter servido a uma coisa que você acha que é uma ilusão. Eu me dediquei tanto, mas só eu que fiz, e Deus sumiu. Minhas paixões, né? Deus sumiu, Deus não me ama. Não era ele em mim, era uma ilusão. E eu perdi meu tempo. Eu não me casei por causa dele, eu fiquei nesse estado por causa dele, ele sumiu, me abandonou. Eu não tive filho, eu não tive uma profissão. E agora, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Fiquei perdida, porque eu não fiz, eu não tenho como nem me sustentar financeiramente. Como que eu vou fazer? Onde eu vou morar? O que eu vou comer? Aí começa a pensar em si mesmo, começa a pensar na terra. Nossa, vem um monte de coisa. E o que as pessoas devem estar pensando de mim? Eu sou uma louca, eu sou... O que as pessoas pensam? Aí começa a pensar, o que as pessoas pensam da gente? Nossa, meu Deus, é um inferno. Uma perturbação, assim, terrível. Terrível. Nossa, Jesus amado. Aí Jesus falou, aí ela comungou e viu Jesus dentro dela e pensou assim, deve ser de madeira. Não é? Vou ver se é de madeira ou se é ele vivo. Aí ele falou para ela, se minha imagem dentro de você for de madeira, o amor seria aparente. Porque só o amor verdadeiro e sincero, unido à mortificação, me faz renascer vivo, crucificado no coração de quem me ama. Eu, ao ver o Senhor, teria querido afastar-me de sua presença. Tão má me via. Mas ele prosseguiu dizendo, para onde queres ir? Eu sou luz. E minha luz, onde quer que vá, te investe por todas as partes. A presença de Jesus, ante sua luz, a sua voz, minhas paixões desapareceram. Não sei eu mesma para onde se foram. Fiquei como uma menina e retornei em mim mesma, toda mudada. Seja tudo para a glória de Deus e para o bem da minha alma. Então some tudo, né, quando Deus fala. Some tudo. Quando a gente sente esse místico inferno e como se assim Deus tivesse retirado. É uma situação, eu já senti isso, é muito horrível. Às vezes Deus permite que a gente sinta esse místico inferno
E realmente a gente fica ali, como se fosse sozinho, com o nosso eu. Nossa, meu pai do céu, é terrível. Um dia eu senti, a última vez que eu senti, que eu lembro, eu tinha conversado com uma menina que estava num estado de ansiedade terrível, assim, no auge da ansiedade. Ela estava com crise de ansiedade, ela estava vindo do hospital com crise de ansiedade, de preocupação, de ansiedade, aquela perturbação lá nas alturas. Aí à noite, quando eu fui dormir, eu senti como se eu senti o que ela estava sentindo. E assim, a alma perturbada é sem Deus, né? Porque Deus é a paz, é a luz, é a felicidade, é tudo de bom, a alegria, tudo. É céu, né? Então a alma sem Deus é infeliz, perturbada, preocupada com tudo. Ansiedade, tudo isso, desconfiança, perturbação, tudo é sem Deus, é a alma sem Deus. Então Jesus permitiu que eu sentisse o estado da alma dela. Ficou em mim o estado da alma dela. Meu Deus. Não gosto nem de lembrar o jeito que eu fiquei. Eu fiquei, Jesus volta, Jesus volta, Jesus, Jesus, fiquei chamando Jesus. Mas eu fiquei ali um tempinho ali, até dormir. Fiquei um tempo assim, até conseguir. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia parar de pensar em tudo. Aí volta as paixões, volta tudo, a preocupação com as coisas. Não sei, eu não lembro direito exatamente agora, assim, os detalhes, porque já tem um tempo que isso aconteceu. Mas eu fiquei extremamente perturbada, preocupada com as coisas da terra, um apego às coisas, uma perturbação interior que eu nunca mais tinha sentido. Uma perturbação, um desespero. Eu senti um desespero, um vazio imenso, desesperador. Não consegui me acalmar. Terrível, terrível, terrível. Aí fiquei chamando Jesus. Aí até que consegui, peguei no sono e dormi. No outro dia, eu nem lembrava direito o que tinha acontecido. Eu acordei normal, sem nenhuma sequela daquele estado. Como se nada tivesse acontecido. Eu falei, então é o Senhor. Foi o Senhor que permitiu que eu passasse por isso, porque não era coisa assim que eu busquei, não, foi Deus que permitiu que eu passasse. Aí assim, com o tempo eu fui e ofereci para Ele. Eu oferto, Senhor, então, essa preocupação e tudo que eu tô sentindo, esse estado que eu tô sentindo. É o que vem no meu coração para falar. Oferto esse estado de dor horrível que eu tava, ofereci para Deus, aí depois eu dormi, no outro dia eu nem lembrava. Aí no outro dia era live. Era numa quinta, no outro dia era quinta. Na hora da live que eu lembrei, eu falei, a gente falando não lembro o assunto, era falando de justiça, desses estados, eu não tava nesse assunto. Aí eu falei, nossa, eu lembrei que eu vivi ontem isso e contei. Eu falei, nossa, eu nem lembrava do tanto que foi uma coisa assim que foi. Eu não lembrava, muito estranho. Aí Jesus fala, acabou. A presença de Deus dissipa tudo. Dissipa todo esse estado, nossa, e volta a paz, graças a Deus. Amém, filha. De Jesus, eu confio em vós. Amém.